tá? Então, recapitulando, ó. Se você... Aqui são as suas duas raízes, o x1 e o x2. Se você tem esse delta valendo zero, você vai ter menos b mais zero e menos b menos zero. Ou seja, as suas duas raízes, x1 e x2, são iguais. Tá? Então, se o seu delta for igual a zero, você vai ter aqui, ó, duas raízes iguais. Você está aqui no seu segundo caso. Se o seu delta for um número positivo, olha só, se o seu delta for maior do que zero, for um número positivo, você vai ter menos b mais um número, tá? Porque esse delta vai ser um número. Então, você vai ter menos b mais um número dividido por 2a. Você vai ter o x1, que é um número. E aí você vai ter o x2, que é o menos b menos esse número, dividido por 2a. Vai ser um outro número. Você vai ter um número aqui em cima, porque você tem uma raiz e está somando ele. E aqui você vai ter um outro número, porque você tem uma raiz e você está subtraindo esse número. Tá? Então, se o seu delta for um número positivo, você vai ter um x1 e um x2, dois números distintos. Então, você vai ter aqui duas raízes distintas. Tá? Esse é o mesmo estudo que a gente fez no nono ano, só que no nono ano a gente olhava as raízes da equação e não da função, que acaba sendo quase a mesma coisa. Agora, eu tenho delta positivo e eu tenho delta igual a zero. Se o delta for negativo, aí é zebra. Esse é um problema. Porque eu vou ter raiz quadrada de um número negativo. E como eu trabalho somente com números reais, eu não sei o que isso acontece. Tá? Raiz quadrada, por exemplo, se o delta der menos 4, como que eu faço raiz quadrada de menos 4? Isso é uma incógnita, a gente não sabe ainda. Tá? Isso aqui vocês vão ver lá dentro do conjunto dos complexos, lá no terceiro ano. Mas, para nós, o estudo nosso é dentre os números reais, então nós não temos, tá, o que fazer com isso. Ou seja, a sua equação ela não tem raiz real. Tá? Não possui raiz real. Então são esses os casos. Se o delta for negativo, ela não tem raiz real. Se o delta for igual a zero, ela tem duas raízes reais. E se o delta for maior do que zero, ela tem, se o delta for positivo, ela vai ter duas raízes distintas. Tá bom? Isso daí, tranquilo, creio eu que não seja novidade para ninguém. O que pode ser novidade é o seguinte: o gráfico dessa função, como que ela fica em cada um desses casos. Eu vou fazer aqui para vocês. Primeiramente, se o delta for negativo. Tá? Se o delta for negativo, nós sabemos que não possui raiz. Tá? Não possui raiz. Se não possui raiz, o que isso significa? Tá? Significa que o gráfico, ó, o gráfico, ele não cruza o eixo X. Tá? Ele não vai cruzar o eixo X. Não tem como isso acontecer. Porque ele só cruza o eixo X nas raízes. Ele cruza o eixo X em x1 e x2. Então, nós teremos caso assim, por exemplo. Ó.
Se ela tiver concavidade para cima, tá? Ela vai estar voando. Tá? Em qualquer um dos lados. Ela pode estar voando aqui, pode estar voando aqui. Ela vai ser algo assim, ó. Tá, ó. Ela não cruza de maneira nenhuma, ela vai encostar aqui no eixo X. Ela vai estar voando assim, ó. Ela ainda possui o ponto C aqui bonitão e ela ainda possui um vértice normal, tá? Ela só não vai possuir raízes. Ou ela pode estar com a concavidade para baixo, pode ser algo assim, ó. Pode ser desse lado aqui também, tá? É só um exemplo. Ela pode ser assim, ó. Ainda tem o ponto máximo aqui agora, ainda tem o C, tá? Só que ela, olha só, ela não vai encostar no eixo X. Tá? Ela não encosta no eixo X. Então, ó, aqui ela desce, depois sobe, sem encostar, ou então aqui ela sobe e depois desce. Mas também, tá? Sem encostar aqui no eixo X. Tá bom? Agora, o que acontece quando o delta é igual a zero? Eu mando. Quem é que está reclamando? O que está acontecendo? A imagem está muito ruim, não consigo ver nada. Tá. É... Depois você acompanha pelo vídeo e pelos prints que eu coloco lá no Google Classroom. Eu sempre coloco toda a aula. Tá? E a minha internet está normal, porque eu fico cuidando aqui, ó. Fico cuidando aqui, ó. Olha lá eu lá. Infinitos erros lá agora. Então, vamos lá. Se o delta é igual a zero, possui uma raiz real. Ou ainda, você pode pensar como duas raízes iguais. É a mesma coisa, tá? Uma raiz real, ou então duas raízes iguais, é a mesma coisa. O que acontece com o gráfico? Vamos lá. O gráfico, ele toca o eixo X em um único ponto. Tá? Ele vai dar só uma bitoquinha. Vai encostar e já vai subir de novo. Vai ter algo assim, ó. Agora não vai caber dois, eu vou fazer um maior, então. Mas pode ser para baixo ou para cima, tanto faz. Olha só. A sua parábola, ela faz algo assim, ó. Ela vem descendo, 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 encostou, deu uma bitoquinha aqui no X, no eixo X, que é onde é a raiz, e aí ela sobe de novo. Então aqui você tem o ponto C, e aqui você tem o X do vértice, que por um acaso já é o X1 e o X2. O X do vértice é igual ao X1. Não, deixa eu melhorar isso ainda. O X do vértice é igual ao X1 e também é igual ao X2. É todo mundo igual. Todo mundo vale a mesma coisa. E se o delta for positivo, que é o caso que mais aparece, o caso mais comum, delta for positivo, você vai ter duas raízes distintas
Aí você vai ter x1 e x2. Bonitão. E o gráfico, o que acontece com o gráfico? O gráfico toca o eixo x em dois pontos distintos. O gráfico vai tocar o eixo x ali em dois pontos distintos, bonitões. Quais são esses pontos? x1 e x2. O seu gráfico é a coisa mais normal do planeta. Ele vai fazer isso aqui, ó. Você ainda tem aqui o ponto C. Você tem o x1 aqui, o x2 e aqui o seu vértice. Tem todos os pontos bonitões aí. Então, deixa eu sair daqui da frente. Olha só, recapitulando. Então, temos aqui, ó, delta negativo. Tá? Se o delta for negativo, menor do que zero, não encosta. Vai estar voando. Voando para cima ou voando aqui lá embaixo. Ó, tá? São exemplos. Não é que é sempre desse jeito, tá, gente? Pode estar de um lado, do outro. Pode variar aqui. Ok? Importante, ele não encosta no eixo X. Não cruza o eixo X. Momento nenhum. Se o delta for igual a zero, você tem duas raízes iguais, ou então uma raiz real. Tá? O que acontece com o gráfico? Ele dá só uma encostada, dá só uma bitocada. Poderia ser também assim, ó, de baixo para cima, pum, dá uma encostadinha e desce. Tá? Também poderia ser assim, ó, tá? Sem problema nenhum. Poderia ser assim, com cavidade para baixo. Ok? Nesse caso aqui, temos uma conclusão importante, ó. O x do vértice, o x1 e o x2 são iguais. Todo mundo dá a mesma coisa. Tá? E o y do vértice ainda, que eu vou falar aqui, ó, o y do vértice vai ser zero. Sempre. Vou até colocar aqui, que é importante também. Y do vértice é zero. Sempre acontece isso. Porque o y do vértice não é menos delta sobre 4a? Se o delta é zero, o y do vértice tem que dar zero. Tá? Isso é óbvio. E se o delta for positivo, tiver duas raízes distintas, o seu gráfico vai ser assim, ó, um gráfico bonitão, um gráfico mais comum. Ele desce e depois sobe em dois pontos aqui, ó, distintos, são as duas raízes. Ainda tem o ponto C aqui e ainda tem o vértice aqui, como sempre. Tá? O C e o vértice, eles sempre vão aparecer. Tá? Não importa. Aqui está o C, aqui está o vértice. Aqui está o C e aqui está o vértice também. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida aí? Não? Taca-lhe pau. Agora, essa parte aqui eu tenho quase certeza que é novidade para vocês. Que é a forma fatorada da função. E isso ajuda a resolver muito exercício. Mas muito exercício mesmo. Essa forma fatorada ajuda a resolver.
Tá? Porque a forma fatorada, o que acontece? O que ela vai te ajudar? Imagina que você tem uma função, e essa função é assim, ó. F de x é igual a ax² mais bx mais c. A forma fatorada dela não aparece esses termos A, B e C. Vai aparecer só o termo A. Só que eu escrevo ela em função das suas raízes, em função lá do x1 e do x2. Né? E eu tenho aqui assim, ó, as raízes x1 e x2. Então, essa forma fatorada, ela fica desse jeito aqui, ó. Tá? A função f de x, ela é a que multiplica x menos x1, x menos x2. Ao invés de você escrever ela desse jeito, com os três termos, você pode escrever ela assim, ó. Tá? E você consegue encontrar, já estabiliza, pessoal, não esquenta a cabeça não. E você consegue encontrar a sua função a partir disso. Tá? Se forem conhecidas as raízes e um ponto, é a melhor estratégia para encontrar a função. Como assim? Vamos lá. Você tem aqui, ó, sua função escrita da forma normal. Ax² mais bx mais c. Uma função qualquer. Pode ser, por exemplo, x² menos 5x mais 6. Uma função qualquer. As raízes são x1 e x2. São os valores que você vai calcular lá fazendo a base. Ok. Essa função que está escrita dessa forma, em função de A, B e C, ela pode ser reescrita, arrumada ela, dessa maneira aqui, ó. Fica A vezes x1, x menos x1, que multiplica o x menos o x2. Eu escrevi ela em função das raízes, x1 e x2. Tá, para que você vai fazer isso? Para que funciona isso? Para que isso serve? Tá? Em muitos exercícios, você tem apenas o gráfico. E ele te pede alguma coisa desse gráfico. E você precisa, de alguma maneira, encontrar essa função. Então, se você tiver as raízes e tiver um dos pontos, fica bem mais simples você encontrar essa função fazendo isso daqui, ó. Tá? A x menos x1 vezes x menos x2. Você consegue encontrar a lei da função a partir das raízes. Tá? Coisa que você não consegue fazer se você usar esse esquema aqui. Ó. Tá? Então, vamos ver um exemplo para colocar isso em prática. Ai, tinha que ter tirado o print. Mas tá bom, eu tiro no vídeo. Eu tiro no vídeo. O vídeo para mim fica bom.
Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vou fazer um gráfico então aqui. Estou fazendo conta aqui, tá? Rapidão. Ó, imagina que nós temos esse gráfico aqui, ó. X e f de x. E a sua função passa aqui assim, ó. As raízes são 2 aqui e 3 aqui. Esse ponto aqui, ó. 2 e 3. E ainda, a sua função passa ali no ponto 4, 2. Esse aqui é 4. Eu cheguei aqui no ponto no 2. Ó. Não pode ser muito ali, não. Aí o exercício vai perguntar, por exemplo, qual é o vértice dessa função? Ou qual é a lei dessa função? E aí você fala, what? Como você vai fazer isso? Tá? Então, a sua função, ó, passa aqui. Esse 2 não é o C está mais para cima. Tá? O C está bem aqui, ó. Esse é o C. Ele te deu as raízes, 2 e 3. E te deu um ponto aqui, ó. Esse ponto 4, 2. Tá, e aí? Como é que você vai fazer isso, então? Tá, vamos lá. Você sabe que a forma fatorada, eu acabei de explicar para vocês, que a forma fatorada é f de x é igual a x menos x1 e multiplica x menos x2. Tá? Nós sabemos aqui, ó, pode chamar o x1 de 2 e o x2 de 3. O 2 e o 3. Tá bom. Troca aqui, então, ó, o 2 e o 3 ali na sua função. Então, você tem que f de x é igual a você não sabe quem é A. Esse x é o x genérico, tá? O x da função mesmo, menos esse x1, que vale 2. X menos o outro x, que é 3. Tá bom? Então, essa daqui ficou a sua função, ó. Tá, ok. Vamos lá, vamos fazer isso aí. Olha só. Esse ponto aqui, ó, é o ponto 4, 2. E aí você já tem que olhar isso daqui, nós já estamos fazendo isso há um bom tempo. Se você tem o ponto 4 e 2, o que isso quer dizer em função? Quer dizer que a função de 4, ou seja, f de 4, é igual a 2. Quando x vale 4, a função vale 2. Então, eu vou trocar aqui, ó. Se eu sei que f de 4 vale 2, vamos substituir o x por 2 para ver o que vai acontecer. Ou x por 2, não, desculpa. O x por 4, né? O x vale 4. Então, se você tem aqui, ó, isso quer dizer que o x vale 4. Então, vamos lá. Você tem ali, ó, A, que multiplica
4 menos 2. Daí, 4 menos 3. Igual ao f de 4, que vale 2. Vou colocar aqui. F de 4 é igual a isso, que é igual a 2. Todo mundo sabe que é 2. Olha só o que nós temos aqui, ó. Nós temos A vezes isso aqui, ó. 2 vezes isso aqui. 1 é igual a 2. Ou seja, o que nós temos aqui, ó? 2A é igual a 2, o que implica que o A vale 1. Maravilha. Se o A vale 1, eu volto aqui e encontro a minha função. Olha só o que eu vou fazer. A função não é f de x, que é igual a que multiplica x menos 2, x menos 3. Como o meu A vale 1, eu vou ficar com isso daqui, ó. F de x é igual a 1 que multiplica x menos 2, x menos 3. Então, eu vou fazer essa distributiva aqui, ó. Vai ficar assim, ó. X ao quadrado menos 3 mais 6. Espere isso. Vocês estão me vendo agora? Estão ouvindo? Alô? Oi, oi. Tá, estão ouvindo. Olha só, o Diomedes Zé Ruela estava me ligando. F de x é igual a x quadrado menos 5x mais 6. Então, olha só. Eu encontrei a lei da função, tá, a partir do gráfico. Vamos lá. Vamos recapitular. Vamos recapitular. Tudo de novo, ó. Para vocês acompanharem agora. Olha só. Eu tinha esse gráfico aqui. Tá? Eu tinha esse gráfico. As raízes desse gráfico, olhando, eu percebi que eram 2 e 3. Tá? Beleza. Então, eu tenho o x1 valendo 2 e o x2 valendo 3. Tá. Além disso, eu tenho esse ponto aqui, ó, que está no gráfico, o ponto 4, 2. Tá? O ponto 4, 2. Isso tudo estava no gráfico. Aí, eu preciso encontrar a lei dessa função. Eu preciso encontrar ela. Então, para isso, eu uso a forma fatorada, que nós aprendemos agora. A, x menos x1, x menos x2. Tá? Essa é a forma fatorada de qualquer função. E aí, eu vou plugando os valores nela. Então, como eu tenho aqui, o x1 e o x2 são as raízes, tá? As raízes 2 e 3 que eu encontrei lá no gráfico, eu coloquei aqui, ó. Então, eu fico com isso aqui. A, x menos x2, x menos x3. Ok. Eu estou procurando este A. É a única coisa que eu não sei, a única coisa que está faltando. Então, eu vou procurar ele usando este ponto que eu tenho, que é o 4, 2. Se tivesse qualquer outro ponto, eu usaria ele também, sem problema. Eu sei que esse ponto 4, 2, a função passa nesse ponto. Então, quer dizer que se o ponto é 4, 2, a função de 4 é igual a 2. Ou seja, o x vale 4 e o resultado é 2. Então, você pega esse 4 e substitui aqui, ó, nesse x e nesse x. Então, você vai ficar com isso daqui, ó. É f de 4, a função do 4 é igual a que multiplica 4 menos 2, 4 menos 3.
E sabemos que o resultado disso dá 2, porque é o ponto 4, 2. Resolvendo essa equação, você encontra que o A vale 1. Ah, ok. E se o A vale 1, agora você só volta aqui e coloca o valor dele. Colocou o valor dele, então vai ficar aqui, ó, 1, x menos x2, x menos x3. Fazendo a distributiva, você chega nisso daqui, ó, x² menos 5x mais 6. Ou seja, você encontrou a sua função a partir do gráfico ali. Fala alguma coisa aí para mim, alguém? Se tem dúvida, se faça uma Tá com pergunta. microfonia. Tudo de boa pra mim. O Éder saiu, gente? LOL. Aí Ele eu se fui, mutou só. tava tirando aqui a Ah, não, tá microfonia, lindo. aí o bagulho caiu. Deixa eu tirar uma print. Aí. Então, eu vou fazer um exemplo do livro, tá? E aí a gente encerra por hoje. Ou eu encerro em 35, né? Faz a tarefa. 35, né? Não vai dar tempo. Tá. Pessoal, Faz aquela vamos lá. tarefa da página 232. Pode ser. Deixa eu só dar uma capinada aqui. É o seguinte, no testezinho que vocês vão fazer hoje lá no Classroom, que a escola sempre coloca, ainda tem assuntos, tá, das aulas passadas, sobre máximo e mínimo de vértice. Eu não achava que em uma aula vocês iam conseguir fazer isso daqui, então eu não coloquei. Tá? Mas aí eu vou passar as tarefas. Nas tarefas vocês vão aplicar, tá, isso daqui com força. No nosso livro tem alguns exercícios que usa bastante esse raciocínio da forma fatorada. Tá? Ele te dá o gráfico e faz você encontrar a função e calcular alguma coisa ainda mais. Tá bom? Com relação à tarefa de hoje, que ficou para hoje, tá? Eu vou fazer um videozinho com a correção dela, porque agora não vai dar tempo, e eu vou colocar lá no Classroom, tá? Mas sem obrigação nenhuma, tá? Apenas para você corrigir e tirar as suas dúvidas. Tá? Eu não posso enrolar muito, porque senão já vai acabar o bimestre e a gente não dá conta do material. Professor, pode Tá? colocar a chamada? Pode falar. Espera aí um pouquinho. Aí, então, eu preciso que vocês fiquem atentos ao Classroom, tá? Fiquem atentos lá. Eu vou postar já o vídeo da aula e as instruções da tarefa. E essa tarefa de hoje vocês vão me entregar lá no domingo. Que eu sempre estou passando assim, quando roda a semana. Então, essa eu preciso que vocês me enviem lá no Classroom, tá? De dar um jeito de responder e me enviar. E vai estar contando nota. Tudo que eu peço para devolver no Classroom está contando nota, tá? Coloca aí o nome e a turma agora para nós, por favor. Seu plantão vai ser hoje? E pode sair. O meu plantão já foi ontem. Mas vocês podem usar o plantão sem problema. Se tiver alguma dúvida, me manda no particular. Tá? Ok? Eu tô lá no grupo. Se eu tiver à toa, eu respondo sim, sem problema. Professor, Pode falar. tem uma pessoa que o nome dela ela não tá conseguindo escrever o nome. Eu posso colocar para ela?